Pronto. Vamos lá. Então, capítulo 21, Exorcismos, do livro Após a Tempestade. Vamos lá. Alguém quer começar a ler? Eu posso ler um pedacinho, aí alguém continua. Exorcismo. Nada obstante as persistentes e ininterruptas informações do além-túmulo nas diversas nações, desde os primórdios do homem na Terra, continua se mantendo em torno da morte e da vida espiritual, quanto mais ignorância com que milhões de pessoas supõem eximir-se da responsabilidade e dos deveres que dizem respeito à própria evolução. Tá, só um pouquinho, Marli. Então, em relação, né, à morte, que a Joana está falando para a gente, e em relação à vida, ela fala que as pessoas continuam mantendo a ignorância, uma ignorância costumeira, né, antiga, milhões, não são algumas, milhões de pessoas. E elas não se interessam pelo assunto, não vão estudar, então elas como se a responsabilidade não fosse delas. E aí, como se elas não tivessem deveres, né, com a sua própria evolução. E aí fica na ignorância. Pode continuar. Nós vamos ver isso aí, já, já. Partem do orbe físico aos milhares, cada dia, na direção do túmulo, os que residem no domicílio carnal, enquanto outros milhares mergulham no corpo em incessante permuta de estados vibratórios, retornando à erraticidade ou de lá procedendo. Certo. O que ela está falando aqui? Os espíritos, né? Nós vamos nascer, vamos morrer, vamos passar para o lado de cá, para o lado de lá, mas a maioria, milhões de pessoas estão naquela ignorância costumaz, sem responsabilidade, né? Sem dever, sem querer se responsabilizar pela própria evolução. Continua. Seguem com as conquistas que realizaram quando com elas regressam à matéria sem defrontarem os milagres das transformações gratuitas ou a aposentadoria parasitária do paraíso de ficção, demorando-se no círculo vicioso berço-túmulo-berço, sem lograrem as metas de euforia e excesse que lhes estão destinadas. Então, vamos lá, ó. Seguem para a erraticidade ou seguem nessa vida, né? De nascer e morrer, sem o quê? Sem receberem os milagres das transformações gratuitas. Porque não existe transformação gratuita. A transformação, a evolução, é à custa de muito esforço, certo? E também sem defrontarem com os milagres da transformação e também sem se defrontarem com a aposentadoria parasitária do paraíso de ficção. Ficam lá, né? Naquele parasitismo, achando, né? Aquela coisa de ficção, ficam presos às ideias, como é que eu vou falar? As ideias absurdas, né? Não há uma transformação gratuita para a morte. A melhoria de si mesmo só se dá pelo esforço. O progresso, ele não vem de graça. É isso que ela está falando para a gente. Então, não vai se transformar. Por quê? Porque a transformação não vem de modo gratuito. É preciso que nós nos esforcemos para que haja transformação em nós. E também aquele mundo, né? De ficção, aquelas ideias absurdas, a pessoa está lá de modo parasitário, também não vai sair daquelas ideias estapafúrdias se também você não começar a estudar, não querer progredir, não buscar os seus deveres. Pode continuar. A morte, de maneira alguma, resolve os problemas que não se solucionaram enquanto na vida física. Só um pouquinho, Marli.
Então, está vivendo a vida física, certo? Está com aquelas ideias fantasiosas e tem as suas dificuldades. Não adianta, vai morrer, mas não vai ter transformação, não vai ter aquela coisa, porque não vem nada de graça. Gente, quem quiser falar suas ideias, pode falar, tá? A nossa aula é de trocas de ideias. Pode continuar. Em razão disso, pululam na economia espiritual do planeta bilhões de entidades insensatas, ignorantes e viciosas, que se comprazem na leviandade até que a dor as conduza pelo rio das lágrimas à embarcação do equilíbrio, no rumo do porto do progresso. Então, ó, como ela disse no primeiro parágrafo, são milhões de pessoas que se eximem da responsabilidade. Então, ficam ignorantes, ficam insensatas, permanecem naquele vício, né? Naquela conduta que não vai trazer melhoria. Pode continuar. Cada um desencarna ou morre no corpo somático, transferindo para a realidade espiritual o patrimônio que lhe é peculiar, sem que surpreendam concessões indébitas em forma de protecionismo ou de punição injusta. Tá vendo? Então, ó, morreu, certo? Morreu o corpo físico, morreu o corpo somático. Então, quando nós formos para a erraticidade, o patrimônio que nós tivermos é o patrimônio do nosso esforço em progredir, da nossa responsabilidade, da nossa vontade, porque é compatível com o que nós temos, o que nós fizemos, porque não vai ter nenhum tipo de benefício indevido. Tudo tem que ser merecido. Não vai ter nenhuma concessão indevida, mas também, a gente voltando para o lado oposto, não vai ter punição injusta. Então, está tudo certinho, tudo equilibrado. O que você tem é seu, suas benesses são suas benesses, e também não tem punição injusta, tá? Gente, eu só esqueci uma coisinha aqui. Eu fui lá no dicionário e ver o que era a palavra exorcismo, assim, literalmente falando, tá? E eu vou ler para vocês aqui. Exorcismo, ritual religioso em que são proferidas palavras para esconjurar o demônio ou outros espíritos do mal, certo? Então, isso aqui foi no dicionário. Pode continuar. Nesse particular, vivemos num universo de ondas, vibrações e mentes que se intercambiam, se interpenetram, se ajustam e produzem defasagem e incessantes permutas de energia de que ninguém se pode libertar senão pelos processos de sublimação e elevação. Então, ó, a gente vive trocando ondas, né? Nós vivemos trocando vibrações. E essas vibrações, elas se intercambiam, se interpenetram. E com isso, nós vamos ter defasagens. Nós vamos ter atrasos com essa permuta de energias. E a gente só vai se libertar dessa defasagem com a sublimação e a elevação. Ou seja, amai-vos e instruí-vos, para a gente não ficar ali no pareado nessa vibração aí. Alguém quer falar alguma coisa? É interessante que isso que você está falando, porque lá no parágrafo anterior ela fala assim, que pululam, né, no ambiente espiritual bilhões. Quer dizer, olha a quantidade de influência que nós sofremos, né? Quer dizer, quem vai vamos dizer assim, qualificar ou não essa influência somos nós, né? Porque nós emitimos energia e nós captamos também, né? Então, com esses bilhões de entidades
que estão mergulhados nesse universo espiritual, bem próximo de nós. Quer dizer, nós exercemos influência sobre eles e recebemos também, né? Então, por isso que ela diz aqui, quando ela fala que, através da sublimação e da elevação íntima, é que nós vamos estabelecer as correntes de afinidade, né? Sim. E é o que Jesus fala, né? Amai-vos e instruí-vos. É. Pode continuar. Fixações por sintonias recíprocas entre encarnados e desencarnados, do mesmo nível evolutivo, parasitose psíquica por trânsito nas mesmas faixas perniciosas do pensamento em desalinho, engendrando obsessões perturbadoras e de difíceis reparações, de que padece considerável número de criaturas humanas. Foi isso que você falou, né, Marli? Então, ali, ó, tá naquele mesmo nível evolutivo, então as vibrações, elas são paralelas, elas se intercambiam. Eu tenho uma parasitose psíquica, porque está todo mundo vibrando na mesma faixa, e o que acontece ali? Começam a aparecer as obsessões, as perturbações, né? E o que nós precisamos fazer para sair disso aí? Ela fala aqui, né? Responsabilidade com a sua própria evolução. Ou seja, sublimai, né? Elevai, estudar, né? Amar uns aos outros, adquirir mais virtudes, né? Melhorar os seus erros. Pode continuar. Nenhuma atitude externa pode minimizar esse mal, muito menos debelá-lo. Agora ela vai entrar de fato aqui no título, tá vendo? Você está intercambiado aí, numa obsessão, numa fascinação, naquela coisa assim cruel. Você está padecendo porque você vibra igual. Você está naquela parasitose psíquica aí com o outro. Inclusive, a gente já leu livros aí que se afastar, tem casos que se a gente afastar o obsessor, afastar aquele espírito que está em comunhão, pode até ter desencarne de um encarnado, né? A gente já viu isso aí. Então, nenhuma atitude externa pode minimizar esse mal, muito menos debelá-lo. Pode continuar. A teimosia a teimosa procrastinação ao valor por parte de mentes desequilibradas, no entanto, insiste nas práticas esdrúxulas da agnosia, ressuscitando práticas supostamente mágicas do passado, para mais afligir os que amargam a constrição danosa das obsessões nos seus múltiplos estágios de progressão. Tá, só um pouquinho aí. Então, a pessoa está procrastinando, né? É teimosa, está procrastinando ao valor, ou seja, não quer crescer, não quer evoluir, e fica com a mente desequilibrada e vai insistir em quê? Em práticas esdrúxulas, né? Práticas estranhas da agnósia. O cérebro, ele não enxerga. Então, olha só, eu fui ver o que é agnosia e agnosticismo. Agnosia, incapacidade de identificar objetos com o uso de um ou mais sentidos. Uma degeneração das áreas encefálicas que integram percepção, memória e identificação. O agnosticismo, doutrina que considera vã qualquer metafísica e qualquer ideologia religiosa, pois não podem ser comprovados. Então, ela está dizendo aqui, como a pessoa não quer crescer, como a pessoa está procrastinando ao valor, vai ficar com a mente desequilibrada. E aí o cérebro não enxerga qual é o verdadeiro caminho a seguir,
quais são as verdadeiras ideias, a sabedoria, e como ela não enxerga, né? Ela fica com essa prática que ela considera mágica do passado. E aí vai tentar fazer, por exemplo, o exorcismo e mais aflige. Pode continuar. Alguém quer falar Palavra? alguma coisa, gente? Não sei. Então a pessoa não quer crescer, na verdade é isso, né? Não quer estudar, não quer se elevar e fica com essas ideias antigas, essas práticas antigas do passado, e o cérebro, ele não caminha, ele não enxerga outros caminhos e fica ressuscitando essas práticas, né? Essas práticas mágicas que são milenares. Pode continuar. Palavras ditas sacramentais, exorcismo, disposições verbais e oferendas materiais, nenhum valor lhes dão os espíritos, inclusive os que se encontram em perturbação ou se comprazem na impiedade. Ó, mais ainda agora é que eles vão perturbar, porque eles começam a rir disso aí. Os espíritos, os obsessores falam assim: ah, até parece que eu vou sair daqui. Só com essas palavrinhas aí, não adianta. E tem campo, né? Tem campo aberto para ele fazer o que deitar e rolar, né? Sim, E porque quanto mais você estuda, mais você mantém uma vibração que eles não vão chegar perto, né? sim, então por isso que Jesus fala, né? Amai-vos e instruí-vos. Para a gente amar uns aos outros e instruir também, né? Precisamos fazer as duas coisas. E, ó, como as pessoas não querem evoluir, eu estou falando também das vítimas, né? Não estou falando só daquele que faz o exorcismo. Estou falando de nós também, os obsidiados. Às vezes a gente fica procrastinando aquele assunto, aquela coisa, o nosso dever de aprender, de evoluir, e nós fazemos essa sintonia mental aí, e não adianta, pode fazer a prática mágica do passado que quiser, os espíritos obsessores vão até rir. Quanto mais o exorcista tenta fazer as coisas, mais eles obsidiam, né? E eu acho, Ali, que tem outro ponto aqui também. Porque, por exemplo, se você vê uma doutrinação durante o trabalho mediúnico, o que a pessoa que está doutrinando ela tem que ter? Não adianta ela ter palavras duras, ela brigar, porque senão ela vai estar na mesma condição do espírito que está ali chegando, como inferiorizado, né? Ela tem que ter uma postura de moral, né? E uma postura amorosa. Sim. Então, os espíritos, ela fala aqui, ó, nenhum valor vão dar aos espíritos palavras de exorcismo, né, daquele tipo, sai demônio, né, sai desse corpo, aquela coisa. Quer dizer, você já trata aquele irmão que está ali, você está dizendo para ele que ele é um demônio, você não está dizendo que ele é um irmão, que você quer o bem dele, que você quer. Então, isso também faz diferença, a postura de quem está tratando com esse espírito, né? Então eu acho que ela coloca dessa forma, palavras sacramentais, exorcismo, disposições verbais, só falar da boca para fora, sem ter o desejo verdadeiro de melhoria, sem lançar uma boa energia, né, amorosa para aquele irmão ali, eles não vão, né? Realmente eles não vão, como é que fala? Não vai sensibilizar, né? Tanto é que geralmente né? Traz a mãe, né? Vem a mãe, não tem nos trabalhos mediúnicos, a mãe vem com a postura amorosa. Sim. Então, o espírito só vai... Eu queria falar uma coisa. Na anterior, a gente não viu que Jesus fala que manda os apóstolos para curar, sanar problemas que a pessoa tem e também expulsar os demônios? Sim. Eu fiquei com essa dúvida, porque eu entendo essa parte da mediunidade, mas Jesus mandou os apóstolos, pessoas que se fortaleceriam através da moralidade delas, da força espiritual e do amai-vos e instruí-vos, para poder também expulsar os demônios. Sim. Eu estou errada? Não está errada. Só que assim, Margarete,
naquela época, assim, eles até conseguiram algumas coisas, né? Só que tudo também tem a ver com merecimento. Vamos lembrar dessa parte aí, do merecimento. Então, assim, eles até conseguiam isso aí. Só que, assim, eles já estavam mais preparados, né? Por exemplo, do que um padre que vai fazer um exorcismo. Mais preparados em quê? Em conduta moral, em amar ao próximo. Eles tiveram ensinamento direto com Jesus. Então, eles passaram de uma fase assim, como é que eu vou falar? De discípulos para se tornarem apóstolos. Eu me lembro muito bem da aula de Pedro, que realmente ele teve aquela transformação grandiosa, importantíssima em uma encarnação. E essa encarnação foi tão importante assim que ele tinha condições. Ele chegou a curar pessoas, né, Pedro? Então, assim, ele tinha condições, ele recebeu isso. É diferente, por exemplo, e Jesus, quando falava assim, eu me lembro também do. Como é que é? Eles estavam descendo do monte, na transfiguração, e os discípulos tentaram tirar o. Ai, meu Deus, tinha um menino que convulsionava. Me ajudem aí, gente, com essa história. Obsediado, né? Eles não conseguiram. Então, e os discípulos não conseguiram. E Jesus até fala assim: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Aí eles perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos? E você conseguiu. Daí Jesus fala: para essa raça precisa de jejum e oração. Qual é o jejum? Quando ele fala assim de jejum, qual é o jejum? Jejum das paixões. Isso. Você não tem que ter paixões, você tem que ter uma moral elevada, né? Então, assim, Margarete, respondendo aqui a sua questão, eu acho que, por exemplo, nos centros espíritas, a gente até consegue fazer um certo afastamento daquele espírito, sabe? De uma pessoa, por exemplo, que vai tomar um passe, que vai fazer uma prece num centro espírita, que vai fazer uma coisa assim, que tem vontade, que está interessada. Os médiums, os centros, até conseguem fazer esse tipo de afastamento. Porém, se a pessoa ela não se mantiver numa faixa mental, numa vibração, ou tentar se elevar, não, olha, agora, a partir de agora, realmente eu tomei esse passe, nossa, como eu estou me sentindo bem. Então, conseguiu-se isso. Só que essa coisa volta, né? O espírito volta, ele traz até outros. Se a pessoa também não começar a se... Como é que eu vou falar? Que palavra eu vou usar? A transformação, né? Exatamente, a se policiar, a se transformar. Tem um livro que parece que a gente consegue 10 vezes, né? Os centros espíritas conseguem 10 vezes esse afastamento. Depois, é mais por conta da pessoa mesmo. Então, tem não é esse exorcismo que ela está falando aqui, de eu vou lá e o padre joga água benta, dá uns gritos, e não, isso não acontece. Porque se o padre não tiver moral para fazer isso, não adianta. Tem que ter jejum de paixões. Eu não sei se eu consegui responder, ou se alguém quer falar mais alguma coisa. Não, é que o interessante é o parâmetro. A gente estuda sobre os discípulos se tornarem apóstolos e poderem exorcizar os demônios, e a gente sabe que até para exorcizar esses demônios, a gente já viu isso no livro aqui mesmo, Vivendo com Jesus, que Jesus já tinha a corte de Jesus, ele já sabia quais ele podia atuar. Sim. E naqueles que ele não atuaria. Por quê? Porque não poderia, naquele momento, usar de misericórdia. Aquela pessoa estava passando por uma... Era necessário que ele passasse por aquilo. Sim, tudo isso também. Mas é interessante que eu achei foi que, assim, ela usou palavras que antagonizam com o que a Amélia falou no outro, na corte de Jesus. Porque aqui eu entendi, eu já vi fazer não exorcismo, atendimento, né, mediúnico, para desobsessão. Mas é interessante, porque cada um de nós tem o dever e a obrigação, a responsabilidade dessa reconstrução, não tem? E podemos, cada um de nós, com o estudo, poder fazer exorcismo.
Não esse Isso. exorcismo antigo, da crendice popular, Sim, mas o exorcismo da busca real do que aquilo, sim, aquele ser, qual que foi a questão antepassada, ter sim. compaixão pela pessoa que está ali também servindo de obsessor, mas também foi vítima. Ô, Margarete, gostei muito da sua ideia, né? Porque, olha, trazendo a sua ideia para a aula, é bem legal porque a gente pode fazer isso por nós mesmos, Isso, né? com certeza. Então, assim, ou a gente vai sublimando, a gente vai nos elevando, vamos estudando aqui o nosso grupo, paulatinamente, vamos buscando a instrução, aprendendo a amar. E aí nós vamos fazendo essa exorção, porque enquanto nós ficávamos, né, todos parados ali, esperando vir do céu a nossa melhora milagrosamente, que a gente sabe que isso não acontece. Então, quando a gente vai fazendo esse movimento, a gente mesmo vai aprendendo a se cuidar, né? E nós não ficamos ali naquele nível mental de tete a tete com os obsessores. Foi legal isso, gostei da ideia. É uma forma que a gente mesmo está fazendo a desobsessão, a gente mesmo está fazendo o chamado exorcismo, né? Mas não é aquele Exato. exorcismo clássico, né? Que parece que é aquela coisa de Superstição. falar palavras duras, né? Falar de forma Sim. a rejeitar aquele irmão, né? Tratar o obsessor de forma assim, bem, né? Então, eu acho que ela fala nesse sentido, que não é válido mesmo, né? Sem Sim. tratar Tá com vendo? amor. Mas se a gente trata com amor e se a gente também melhora, com certeza Sim. que a gente sai daquelas faixas vibratórias. E também de lembrar, assim, do respeito, né? Porque um dia nós estivemos ali também, né? Sim. Sim. Então, Certeza. é uma coisa cíclica. Um dia sou eu, um dia é ele, e assim a gente vai encarnando e desencarnando, né? É a Júlia, oi. Oi, Júlia. Oi! Tudo bom, Legal, Júlia? ó. Tá Tá vendo? Por isso linda. que é bacana a gente estudar em grupo, né? Porque as ideias se completam. Pode continuar aí. Agradam aos que transitam na infância do dever. As negociações feitas com os desencarnados, ainda imantados pelas paixões sensórias que trouxeram do corpo físico, no pressuposto de que basta o conúbio nefanto para manter-se em paz, aurir lucros, ganhar ilusões. Incalculável. Oi. Pode continuar. Incalculável é o número de homens que se demoram nas fixações atávicas das superstições em estágios primários das crendices, do feitiçismo, das pragas e maldições, permitindo-se induções psicológicas com as mentes e energias negativas com que se permitem sincronizar. Tá, então fixação antávica, né? Fixação hereditária antiga. Então ela diz que muitos homens ainda demoram aí nesses estágios primários dessas crendices, feitiçaria, pragas, maldições. Pode continuar. A crença nos demônios, que deu margem aos exorcismos do passado, é desconcertante, porquanto tais seres, supostamente criados à margem, não existem, sendo nada mais do que as almas dos homens, mesmo que viveram na Terra, e que, atemorizados ou atemorizadores, se acreditam regime de exceção por efeito do próprio apedeutismo. O que é isso? Tá, apedeutismo é ignorância, tá? Ó, o que acontece aqui, ó, igual a Simone está falando, né? Simone falou em demônios lá. E demônios a gente sabe que não existem, que são homens, né? São espíritos dos homens que viveram na Terra e que passaram a ser atemorizadores, por exemplo. Então, o que a gente estava vendo em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, que o perispírito ele é plástico, né? Ele é poroso, então ele é moldável. E o que acontece aqui, ó?
o nosso perispírito molda-se conforme a nossa ideia e a nossa vontade. Eu vou ler um pedacinho aqui. Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Perispírito, santuário vivo em que a consciência imortal prossegue após a morte. Formação sutil, urdida por recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células se distanciam mais ou menos com partículas coloides, comportando-se conforme sua condição específica e apresentando estados morfológicos, quer dizer, de forma, né, de acordo. Ixi, eu não estou ouvindo, ela parece que travou, né? Será que ela está ouvindo a gente, né? Certo, também não deve estar. Uma travada ali. Ixi, Travou mesmo. será que voltou? Só nós duas parece que estamos. Ou tem mais gente? Aqui, A Marli, não Margarete. sei se está. Margarete você tá aí? tá travada também. Marli? Eu estou aqui ouvindo, tá. eu estou ouvindo. Eu acho que a dela travou mesmo. Margarete. Agora? E agora? Desligou aqui tudo agora e voltou. Voltou, né? Agora. Vocês sim. moram perto, né? Agora sim. Elas moram perto, de repente alguma coisa lá no bairro. Deu certo agora, gente? Deu. Estamos Deu. ouvindo bem. Não, Margarete é minha vizinha, minha filha. Aqui é quase. Por isso, então. As Aí duas travaram travadas. de novo. Tá alguma coisa lá na região É delas. verdade. Na cidade Jardim, né, que elas moram. Ixi, ficaram congeladas. Congelaram. Meu Deus. Internet agora, né? Tanto que a gente usa, né? Meu Deus do céu. Mas que bênção, né? Eu acho assim. Você vê tudo muito bem feitinho, Eu né, fico Gi? tão Vamos falar a feliz. verdade. Eu nem te conto, porque às vezes você não consegue assistir, depois você pode reprisar, é muito bom. Gravado ainda, né? Com essa opção de gravar. E a gente tá tudo junto podendo fazer isso, né? É tão bom. Deu certo? Deu. Tá, estamos ouvindo Vamos agora. continuar. Então, olha, gente, para a gente fazer um resumo. Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. O nosso perispírito é poroso e é plástico. E ele é formado de partículas coloides. Então, ele tem uma condição específica tal que, de acordo com o campo mental do espírito, ele pode se moldar e apresentar uma forma que se ajusta ao que o espírito pensa. Deu para pegar? Sim. Então, assim... Eu acho que se você chamar ele de demônio, pode ser que ele tome uma forma, né? O obsessor, né? Pode ser que ele vá passar a pegar aquela forma de... Exato. Se ele captar essa ideia, vai acontecer essa transformação. Aí o perispírito vai aparecer exatamente como o campo mental que ele projeta. Vamos continuar? Vamos. Facultam-se esses incálculos, então que surgem enfermidades complexas que se instalam nas tecelagens sutis da alma por preferirem a insensatez ao equilíbrio, a vulgaridade ao enobrecimento, o prazer ao dever. Somente as forças moralmente desenvolvidas, as energias superiormente desdobradas, conseguem produzir nos espíritos obsessores, nossos irmãos equivocados e enfermos, as reações positivas para a sua renovação interior dos obsessos, credenciando-os a um estado de sanidade que lhes compete manter a qualquer preço. Certo. Então, olha só. Então, o que ela está falando? Força moralmente desenvolvida. Energia superior, desdobrada. Só essas coisas, né? Instrução, aprender a amar, que vão fazer com que produza nos espíritos obsessores reações positivas para a melhoria de quem? Dos obsessores e das vítimas. E as vítimas, a gente também, que nós somos vítimas e também
Eu acho que nós estamos dos dois lados, né? A gente Só- também tem que... a gente Altos e também baixos. tem que tentar nos manter ali para que nós não sejamos obsediados várias e várias vezes, né? Começar a ter levar moral, a instrução, para ter sair desse nível, né? Pode continuar. Alexandra, eu sempre lembro Oi. muito assim, eu acho que por isso que o estudo é interessante, né? Assim, que blinda a gente, né? Eu lembro Ah, de uma aula do João que ele falava da ação e reação, que os nossos obsessores acabam estudando a gente, né? As nossas fraquezas, né? Os nossos pontos fortes também, né? E vai minando isso. Então, enquanto mais a gente der material para que eles façam, né, o que quiserem, né, nos nossos sim, pensamentos, é muito mais fácil para eles, né? E sim, quanto mais você estuda, eu acho assim, depois que eu comecei a ver isso, eu falei, gente, é muito fácil dar campo para eles, né? Quando você começa a ficar estressado, bravo, qualquer coisa, e de repente você vai vendo que aquilo vai tomando uma proporção muito grande. sim, Então você fala assim, não, peraí, não é, eu tenho que melhorar nisso, né? exato. E eu acho que é o estudo que faz você ter esse entendimento, né? É. Abre o campo do raciocínio, né, Gessiane? Exatamente, não, não, E não é aí isso. a gente consegue pensar melhor. Às vezes a gente talvez até não faça, mas assim, às vezes a gente consegue pensar e falar, não, assim, pera lá, calma, não é por aí. E devagar a gente vai abrindo nossas ideias e depois começando a agir conforme, né? Porque primeiro vem aqui na razão, depois que a gente vai pôr em prática e agir conforme. Mesmo que essa monoideia venha e fique, você já tem uma noção de que é uma coisa que você está dando campo para isso, né? Sim, também. É, Você tem que sair. exatamente. Pode continuar. Nas terapêuticas de ordem espiritual, faz-se imprescindível a elevação moral do agente e o esforço honesto constante para a melhoria própria por parte do paciente. É interessante, isso aqui é o que a Simone falou, né? Quer dizer, o dialogador ou a pessoa que vai se propor a fazer um trabalho de conversar, de atender, de receber esse obsessor, ela tem que ter uma elevação moral, né? Para ela poder se fazer respeitar. Né? Sim, A gente vê, às vezes, em trabalho mediúnico, que esses espíritos, às vezes, ele até desafia, né? Eles dizem, mas quem é você que está me falando isso? E aí, se a é, pessoa não tiver uma força assim, ela abala, né? E aí ela sim, não pode... Ele provoca, às vezes, ele pergunta, quem é você para falar isso para mim? Sabe? exatamente. E se E você você, não tiver um preparo ali na hora e não bater, bater de frente, mas dizer realmente, né? Eu também, como você, nós estamos aqui. Então, você também tem que ter isso, porque senão você perde o embalo lá na hora, dá um choque, porque você às vezes sim, está falando, se achando o máximo, né? E ele fala, quem é você para falar isso para mim? Olha lá, olha quem está falando isso para mim. é verdade. Tanto que às vezes a gente vê, né, nas sessões de obsessão, que pode vir um espírito de luz falar, mas o obsessor, às vezes, ele se dobra com a fala da mãe, né? De uma avó que está ali. Então, assim, é pelo amor mesmo, né? É. Pode continuar. Exorcismo, imprecações, atitudes sistemáticas, aromas em piras, fumegantes, objetos talismãs, ervas especiais, são de todo inócuos para a libertação daqueles que resgatam o pretérito de culpas graves nas ásperas trilhas da obsessão espiritual inferior.
Tá vendo? Aí ela está falando dessas oferendas materiais, né? Essas oferendas materiais não tem função nenhuma. Em qualquer circunstância, procuremos em Jesus o exemplo a ser seguido e nas lições de Allan Kardec a diretriz de segurança a ser mantida. O Evangelho, através dos seus narradores autorizados, reporta-se às curas realizadas pelo Mestre, graças exclusivamente à sua ascendência moral e autoridade que os espíritos respeitavam. E Allan Kardec, orientado pelas vozes dos céus, é taxativo no que diz respeito aos exorcismos, conforme se lê no Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, a questão 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém a tomar isso a sério. Então é isso. Só o amor, né, gente? Mais uma vez, o amor. Toda aula eu acabo falando isso, não sei, né? Mesmo nas aulas dos outros, que a Joana nos recomenda o amor para tudo, né? Para tudo, para todas as questões. Exato. Amai-vos e instruí-vos, né? Amai-vos e instruí-vos. Não tem outro caminho. A gente tem que instruir para a gente poder discernir as coisas, até para aprender a amar, né? A gente precisa se instruir, porque a gente não sabe direito, né? Nós ainda estamos engatinhando, né? Então, aí a gente tem que ter um entendimento, né? Imagina se o Cristo não viesse, não trouxesse o Evangelho, se não tivesse toda essa literatura para nos amparar tanto assim, né? A gente já está nas trevas. E graças a Deus que nós estamos tendo acesso, porque tem gente que ainda, infelizmente, né? Exato. Tá distante de tudo isso. Então, nossa, imagina a bênção que nós temos, né? Tanto e olha só, amparo, né? Eu estou lendo um livro de Alírio Cerqueira, psiquiatra de Cuiabá, que ele fala das parábolas, né? Ele vai falando das parábolas e ele vai explicando cada uma. E uma coisa que eu achei interessante, que ele diz que a gente ainda está no pseudo-amor. Olha só. Isso mesmo. E a gente ainda está tentando aprender. E a culpa, por exemplo, a culpa das nossas reencarnações antigas, né? Que a gente estava no desamor total, faz com que a gente comece a caminhar para esse pseudo-amor, que não chega, a gente não chega a amar assim de fato ainda, né? E que a gente está... A culpa é um dos mecanismos, e a gente fica falando, coitadinho, sabe? Acho que só estudando o capítulo mesmo e que a gente tem um entendimento melhor disso, mas amar assim, amar de fato, a gente ainda não está no... A gente ainda não sabe. Não sabe. É isso que eu ia falar, Margarete, a gente não sabe. Eu uso o livro dele para poder fazer palestra, só é maravilhoso. Mas tem algumas coisas que ele é igual a Joana de Ângeles, é muito profundo para você fazer numa exposição normal. Mas ele dá subsídio para a gente, dá a segurança do que a gente está falando sobre pequenas falhas de caráter que nós temos e que a gente não percebe. Então, ele também mostra uma parte do ser humano, da amplitude do crescimento que o ser humano tem que fazer ainda para chegar a usar realmente toda o manual do Evangelho de Jesus. É muito interessante. Em relação ao amor, uma vez eu li uma mensagem que ainda nós, assim, na evolução que nós nos encontramos, nós ainda precisamos nominar o amor, né? Por exemplo, amor maternal, amor filial, amor à pátria. Então, a gente ainda, para a gente chegar nessa plenitude do amor do Cristo, a gente vai passando por essas etapas.
Então, às vezes, a gente vê uma mãe, né, amorosa com os filhos, dedicada, e às vezes ela não tem essa mesma dedicação com os filhos alheios, com o vizinho, com uma criança na rua, mas ela precisa, ela vai. Aí a gente fala assim, mas não ama. Ama, de acordo, naquela parte, os filhos, ela é capaz de dar a vida para aqueles filhos. Porque Né? a senhora faz o que você conhece, ela ama o que ela conhece. Aí, amor à pátria, uma pessoa que ela se dedica à evolução da sua nação, das leis, então, ela também está desenvolvendo. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai unindo essas várias fases do amor que a gente foi aprimorando até alcançar, de repente, eu olhar uma pessoa e falar que ele é meu irmão. Hoje a gente não faz isso, né? Verdade. Eu falo por mim. Eu não olho, eu sei que é filho de Deus, que é tudo, mas eu não sinto a mesma coisa que eu sinto pelo meu irmão consanguíneo. Não tem como a gente enganar a gente mesmo. Mas um dia aí a gente vai desenvolvendo. Hoje você aprendizado, né? Hoje você ama seu marido, hoje você ama os seus pais, e assim você vai aprimorando. Tem um livro da Joana de Ângeles que chama Amor, Imbatível Amor. Que é aquilo que a Simone falou, tudo vai cair na mesma emoção, no mesmo sentimento, amor. Enquanto a gente não souber fazer isso, nós ainda vamos estar aprendendo que as religiões vão desaparecer, desaparecerão quando a gente souber amar e ter fraternidade. Então, é o futuro que a gente propõe para a gente mesmo, né? Verdade. Verdade. Bom, gente, vamos fazer a nossa prece? Vamos. Você quer fazer, Marli, para a gente? Sim, eu já tinha feito da abertura. Alguém quer fazer? Você entrou, agora você tem que sair. Senão vai dar problema. É crendice isso aí, tá? É uma superstição. Se você não fizer, se você fizer só a da entrada e não fizer a da saída, vai dar problema. Acontecer alguma coisa. Então vamos lá, gente. Brincadeira, hein, gente? Vamos lá, gente. Então vamos aproveitar, Jesus, esse momento de alegria, de felicidade, dessa emoção tão salutar que nós agora estamos sentindo. E com o coração grato é que nós agradecemos a todos, a Joana de Ângeli, a Amália Rodrigues, ao Divaldo, né, que empresta a sua mediunidade, a pesquisa da Alexandra, enfim, essa gama de informações, Senhor, que chegou até nós. Nos ajude, pedimos realmente, humildemente, que nos ajude a nos esforçarmos, a fortalecer o nosso esforço para melhorarmos. Mesmo quando, muitas vezes, a gente não consegue compreender muito bem, Senhor, os meandros da nossa vida, que nós tenhamos a confiança e a certeza que tudo que Deus nos fez é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Que nós possamos lembrar, Senhor, do seu olhar carinhoso, das suas mãos abertas a nos acolher, mesmo quando, às vezes, as lágrimas molham os nossos olhos, que nós não perdemos nunca a esperança e a confiança no amor de Deus. Pedimos que essa mesma sensação prazerosa, alegre, que nos envolve no momento, possa envolver os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos aqui em volta dos nossos lares, e que nós possamos estar sempre, Senhor, atento a qualquer convite que a vida nos faz, para que nós coloquemos em prática o amor que o Senhor nos ensinou. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade que nos dá e pedimos também, Senhor, que possa envolver a nossa irmã Malu, que não pôde participar, a sua mãezinha,
fortalecendo todos para que encaminhem da melhor maneira possível uma solução para um momento meio constrangedor com que elas estão vivendo. E também pedimos que se estenda a todos aqueles que não puderam comparecer, mas que fazem parte também deste grupo. Mais uma vez, obrigado, e que a sua luz nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Gente. Gente, Tchau. Muito bom. tudo Fica bom. Obrigada, Deus. gente. Obrigada, Obrigada. Para todo mundo, gente. Foi Até a ótima aula, próxima. Alexandra. Muito bom. Obrigada. Ótima Ótima aula mesmo. Tchau.